estávamos aqui, entre uma leitura e outra, me veio aquele versículo bíblico que diz: levanto os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Eu via este ambão como um monte, e todos nós, lá embaixo do monte, com os olhos voltados para o cume, esperando o seu auxílio, esperando a sua palavra, porque era assim que o povo que foi escravo no deserto foi conduzido até a terra de Canaã. Moisés subia para o monte e eles ficavam aos pés desse monte com os olhos voltados para lá, numa expectativa muito grande, porque é de lá, não é de outro lugar, que viria o socorro, que viria a subsistência de suas vidas. Por isso eu queria começar essa homilia falando da importância de termos nossos olhos voltados para a palavra de Deus, mas voltar os olhos como aquele povo, com uma expectativa de que não poderia vir nem da direita nem da esquerda a sua salvação, mas lá de cima. É do Senhor que fez o céu e a terra que virá o auxílio de que eu preciso, que virá o meu socorro, é dele. E aí Moisés descia com a palavra. Então já não era mais os olhos, agora eram os ouvidos que ficavam em prontidão, atento. A gente vai ver, meus irmãos, como é importante voltarmos todos os nossos sentidos para a palavra de Deus. Os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, meus sentimentos, as minhas emoções, a minha intelectualidade, a minha capacidade de apreender conhecimento, tudo voltar para a palavra, porque é da palavra que depende a nossa vida. A gente viu aqui uma coisa muito curiosa, né? Deus dá a Salomão a graça de pedir qualquer coisa e ser prontamente respondido, de imediato respondido. E aí, como diz o próprio Senhor a Salomão: tu não pedistes para prolongar a tua vida, tu não pedistes riqueza nem glória, tu não pedistes a morte dos teus inimigos. Por isso vou satisfazer o teu pedido, vou te dar um coração sábio. E sabe, quando Salomão pede sabedoria, meus irmãos, ele está pedindo a arte de escutar, porque não existe sabedoria se não existe escuta. Quando Salomão pede: Senhor, torna-me sábio, ele está falando, ó, torna-me sensível à tua voz, porque a palavra que Deus suscitou para esse congresso, para esses 2 dias aqui em que estaremos reunidos, é o quê? Que a fé é produzida pela escuta da palavra. A fé vem pela escuta da pregação. A pregação é que produz fé. Então, quando Salomão pede sabedoria, ele está pedindo docilidade, ele está pedindo a graça, meus irmãos, de escutar sempre, de não se dispersar, de não se distrair, mas de escutar. Santo Irineu, um padre da igreja dos primeiros séculos, terceiro, quarto século, Santo Irineu, ele vai dizer algo muito interessante. Ele vai comparar a palavra de Deus com uma palavra grega, espermatokos, que vai nos lembrar uma palavra em português, né? Esperma. Ele fala que a palavra de Deus é como um esperma que cai no ouvido, e aí o espermatozoide vai procurando, né, lá o útero, aonde vai ser gerado uma nova vida. E esse útero é o nosso coração.
Muito curioso isso, né? Santo Irineu, quando fala isso, ele está falando também o quê? Que é importante que a palavra de Deus não só passe pelos nossos ouvidos, mas que chegue ao coração. E a palavra de Deus, ela produz vida. E a palavra de Deus vai produzir vida de que modo? Dando-nos a fé. Porque o justo vive pela fé. O justo vive pela fé. É a fé que nos dá vida, amém? É a fé que nos dá vida. E essa vida em abundância que nos diz João capítulo 10, versículo 10. Eu vim para que todos tenham vida, e vida em abundância, vida em plenitude. Meus irmãos e irmãs, nós somos convidados a abrir os nossos ouvidos. Vocês sabem que uma maneira com que Jesus abria os ouvidos era realizando os milagres, porque muitos estavam com seus ouvidos muito cerrados, já tinham ouvido muita palavra de Deus, e esse é um perigo que todos nós também corremos, depois de muito escutar o Senhor, considerarmos a palavra de Deus assim como, eu já ouvi essa pregação, eu já sei sobre isso, e a gente aprende da Virgem Maria, que nada pode ser rejeitado, quando vem da parte de Deus, porque ouvir uma coisa, ainda que pela segunda, terceira, quarta, quinta, sexta vez, pode ser que aquela coisa, ainda que já tenha por nós sido escutada, vamos assim dizer, não tenha sido ouvida, ou seja, ainda que, por exemplo, a relação sexual, vou fazer uma comparação, para alguns podem parecer grosseira, mas para mim não, porque a relação sexual é um dom de Deus, é uma criação divina. A relação sexual, por exemplo, nem toda relação sexual, na sua integridade, gera filhos, sim ou não? Nem toda relação sexual gera filhos. A mulher pode estar fértil, em período fértil. O homem pode ter feito o sexo tal como deve ser feito, teve a sua participação completa, integralmente, e ainda assim não haver fecundação. Eu posso ouvir a palavra de Deus, mas pode ser que essa não produza fruto no meu coração, não porque Deus não tenha feito a parte dele, mas porque eu não estava com o terreno fértil, eu não estava em período fértil. Por isso, meus irmãos e irmãs, é muito importante que a gente esteja sempre pronto a acolher a palavra, ainda que eu pareça tudo já compreender, tudo saber, tudo já ter ouvido. E veja, os ouvidos eram muito cerrados no tempo de Jesus, e para que as pessoas abrissem os seus ouvidos, ele realizava milagres. E os milagres, diz a teologia, exatamente, não é para dar um show. O milagre não tem essa função de dar um show, de uma demonstração extraordinária do poder de Deus. Tanto é que muitas vezes Jesus fazia um milagre e ele dizia o quê? Não conteis a ninguém, não fale a ninguém. E acontecia isso? Não. A pessoa que experimentava o milagre saía contando, enfim. Mas a finalidade primeira do milagre, além de ser uma demonstração de compaixão, além de ser uma demonstração da misericórdia, além de ser um pré-anúncio daquilo que vai ser o reino, em que todos nós seremos pelo Senhor aperfeiçoados, que não haverá necessidade alguma, a função primeira do milagre é abrir os ouvidos para aquele que realizou o milagre. É por isso que Deus também concede que os apóstolos, muitos santos, e alguns dentre nós, realizemos milagres. Para quê? Para que as pessoas que testemunham possam abrir os ouvidos ao anúncio de que nós trazemos, o anúncio de que Deus é amor. Por isso, o milagre é para abrir. Aí eu digo a você, se acontecesse um milagre aqui, físico, um milagre material, de repente uma pessoa que era surda,
e passe a escutar. Ela vai sair daqui contando para muita gente, não vai? Sim ou não? Alguns podem vir a crer e outros não. A família dela talvez poderá vir a atribuir a outro fenômeno, ou dizer: você jamais foi surdo? Quantas pessoas não conseguem, meus irmãos, sobretudo próximos a nós, reconhecer o milagre, acreditar naquilo que dizemos ter nos acontecido? Mas existe um milagre, meus irmãos, que é incontestável, o milagre moral, de que todos nós aqui estamos sujeitos a experimentar. O milagre moral que se chama conversão. Imagina o teu pai e tua mãe, porque ninguém mais te conhece tanto quanto teu pai e a tua mãe, que vê que você é um preguiçoso, que vê que você é de pavio curto, que você não precisa muito para se impacientar, que você é muito inclinado ao adultério, que você tem uma narrativa toda de uma vida em busca do prazer pelo prazer. Você imagina que você é visitado pela palavra de Deus, e ela chega ao teu coração e transforma você, e aí de repente a tua mãe e teu pai que contigo convive, não é os irmãos da igreja que te vê aos finais de semana e um contra o outro, teus pais que veem o quanto és preguiçoso, enquanto é irascível, enquanto é adúltero, e de repente vê que você é outra pessoa, de uma hora para outra. Pois bem, esse milagre da tua conversão, da tua salvação, abrirá os ouvidos do teu pai e da tua mãe, caso eles não davam ouvido à palavra do Senhor. Por isso eu queria, meus irmãos, nessa homilia, profetizar que Deus, nesses 2 dias, Ele irá realizar um milagre moral, e Ele irá nos converter, Ele irá voltar não só os nossos olhos, não só os nossos ouvidos, não só a nossa boca, para esse monte. Ele voltará os nossos corações, e os nossos corações depois se voltarão para a nossa casa, para o nosso ministério, para a nossa comunidade, de um modo novo. Porque quando Moisés entrava na presença de Deus para escutá-lo, ele não saía da mesma forma. Diz a palavra que Moisés saía com o rosto reluzente, de modo que alguns nem conseguiam permanecer com os olhos fitos nele, porque uma luz resplandecia a face de Moisés. E é isso que vai acontecer aqui nesses 2 dias. O Senhor irá resplandecer o meu e o teu coração, de modo que aqueles que estão lá fora terão dificuldade em nos reconhecer e dizer: mas esse é o meu pároco, esse é o Padre Fábio. Que paciência é essa? Que sabedoria é essa? Que amabilidade é essa? Que misericórdia é essa? Irão se perguntar, e eu poderei testemunhar dizendo: é o Senhor. Eu fui visitado por essa palavra, a palavra veio e produziu em mim fé, e a fé é que dá a vida. Por isso, meus irmãos, não se pode agradar a Deus sem fé. Por isso diga junto comigo: Espírito Santo, Espírito Santo, aumenta a minha fé. aumenta a minha fé. Veja, meus irmãos e irmãs, se vem um pagão, entra aqui nesse congresso, do nada, entra, começa a ouvir de curioso, ele entra aqui. Eu não estou me referindo apenas a um não batizado, uma pessoa que não conhece absolutamente nada a respeito do amor de Deus. Porque existe muitos batizados paganizados. Os papas têm falado repetidamente a respeito disso. Os últimos 3 papas, então, nem se falam. É preciso evangelizar os batizados. Significa o quê? Que há muito batizado que ainda não se descobriu por filho de Deus. Há muito batizado que não sabem que são filhos. E porque não sabem que são filhos, se sentem o quê? Órfãos. Pergunta para o irmão que está do seu lado: você é órfão? Deixa ele responder se sim ou não. Você é órfão? Você é órfão? Não. E aí tem uma palavra de Jesus muito interessante que ele fala, e essa palavra é que vai revelar
se temos vivido como pagão ou não. Jesus diz assim: não vos preocupeis com o dia de amanhã. Será que essa pessoa aí anda preocupada? Ele diz assim: não vos preocupeis com o dia de amanhã, não vos preocupeis com o que ireis comer, não vos preocupeis com o que ireis vestir, não vos preocupeis com o que ireis beber. Estas coisas se preocupam os pagãos. Se você anda preocupado, se você anda ansioso com estas coisas ou similares, tu tens te comportado como um pagão, embora seja batizado. Jesus repete: quanto a vós, sabeis que tem a Deus no céu por Pai. Quanto a vós, ou seja, não vos preocupeis, quanto a vós, sabeis que tens no céu um Deus por Pai, que sabe de todas as suas necessidades, e tudo providenciará. Por isso, meus irmãos, uma característica de um filho de Deus é que ele confia. E porque ele confia, é porque ele continuamente escuta, meu irmão, minha irmã. Se nós deixarmos de escutarmos a Deus, a gente começa a entrar na orfandade. O que faz com que seja impregnado em mim a identidade de filho e filha de Deus, é que eu continuamente escuto ao Senhor. Eu escuto. Exatamente, é a palavra de Deus que faz com que eu caminhe com segurança, com que eu não me desespere, com que eu não me angustie, com que eu não me abata, não obstante as adversidades, os contratempos. É saber que sou filho e que tenho a Deus por Pai, um Deus que é protetor, um Deus que é provedor, um Deus que é criador. Do nada ele pode chamar qualquer coisa à existência. Amém? Se eu tenho a esse Deus por Pai, com que me preocupar? Por isso, meu irmão, minha irmã, Deus, Ele quer, por meio de nós, Ele quer, nesses 2 dias, abrir nossos ouvidos e fazer com que nós ajudemos outros a terem seus ouvidos também abertos. Às vezes ficamos: poxa, queria tanto que a minha irmã me acompanhasse nesses finais de semana de espiritualidade. Queria tanto que o pessoal do meu ministério de música levasse mais a sério a palavra de Deus. Queria tanto que fulano de tal se convertesse. Pois bem, o Senhor hoje está apontando a nossa própria vida como um instrumento para a conversão de outros. Nós podemos cantar: eu sou um milagre, estou aqui. Eu sou um milagre, eu sou convertido, eu fui transformado. Veja, Salomão, ele quando vai pedir a sabedoria, essa arte de escutar, o discernimento concreto entre o bem e o mal, porque, veja, essa é a suprema sabedoria, é você saber discernir concretamente o bem do mal. Vocês sabem que foi assim que a coisa deu ruim, lá no Gênesis, né? Lá no Gênesis, como eles não conseguiram discernir o bem do mal, eles julgaram por bem aquilo que era mal por bem, eles foram lá e desobedeceram. Olha a outra palavra, meus irmãos: obediência, que vem do latim ob audire, que é o que? Escutar com atenção. Não existe obediência se não há escuta. Não há obediência se não há escuta. Repete comigo: não há obediência, se não há escuta. Veja como é importante, meu irmão, minha irmã, então, a escuta. Aqui nós chamamos esse evento de Actos. Me lembro do Ato dos Apóstolos. O Ato dos Apóstolos, ele começa lá falando que Jesus ascende aos céus, e quando ascende aos céus, ele dá uma ordem para que eles retornassem a Jerusalém e lá permanecessem esperando o quê? A realização da promessa. Então eles voltam para Jerusalém, eles obedecem, ob audire, eles escutam e obedecem. Meus irmãos, nem sempre os apóstolos escutaram. Eu me recordo de uma passagem bíblica em que os apóstolos
Jesus fala para os apóstolos sobre a sua paixão, sobre a sua morte, sobre a sua ressurreição, e em resposta a todo esse discurso, a essa pregação de Jesus, os apóstolos dizem assim: Senhor, lembra-te de nós quando estiveres no teu reino, cede a mim um lugar à tua direita e ao meu irmão um lugar à esquerda. Olha só, não escutaram nada. Jesus é interrompido no seu discurso com um pedido egoísta, com um pedido vaidoso, com um pedido ignorante. Agora dessa vez não, meus irmãos, dessa vez os apóstolos escutam, e porque escutam, eles experimentam a realização da promessa. Lá em Jerusalém, permaneceram unidos, unânimes em oração com a mãe do Senhor, e veio sobre eles o Espírito Santo. Eu convido você a ficar de pé. O Evangelho nos falava sobre o regresso dos apóstolos depois de uma missão, e eles, muito entusiasmados, estavam prestando contas ao Senhor de todas as atividades. Talvez, como naquela outra ocasião, eles estariam falando: Senhor, os demônios, sob as nossas ordens, foram exorcizados. Senhor, os surdos voltaram a ouvir, os cegos a enxergar, o mudo a falar. Senhor, foi fantástico fazer essas obras pelo poder do teu nome. E aí o Senhor os disse: alegrai-vos ainda mais por vossos nomes estarem escritos no livro da vida. Por isso, convido você a fechar os seus olhos e pedir ao Senhor a graça, a arte de saber escutar. Você pode, na ousadia, dizer: eu quero escutar como a tua mãe, meu Deus. Eu quero escutar como a Virgem Maria, meu Senhor. Que mesmo as palavras de que ela não compreendia, elas guardava em seu coração. Eu quero deixar a tua palavra fecundar o meu coração, fazendo ali ser gestado uma vida nova. Senhor, os meus ouvidos está tendencioso a julgar que já conhece a tua palavra, mas a tua palavra é dinâmica, a tua palavra não é estática, a tua palavra não é mais a mesma, a tua palavra é sempre uma novidade. A tua palavra, Senhor, ela nos movimenta, a tua palavra nos desestabiliza, a tua palavra nos tira do lugar. E você agora pode levantar os teus braços e mover o teu corpo em oração, porque o Senhor, o Espírito Santo é esse, que quando vem por força da palavra, nos move interiormente, nos move também exteriormente, move a nossa vida em conversão. Por isso eu te peço, Espírito Santo, faz com que a palavra chegue até o nosso coração e produza os seus devidos frutos. Espírito Santo, nós te pedimos, esposo de Maria, venha me aliançar também convosco. Eu quero me aliançar convosco. Espírito Santo, eu quero ouvir a tua voz. Eu quero distinguir a tua voz das outras vozes, das vozes da carne, das vozes do mundo, das vozes do demônio. Espírito Santo, dá-nos a graça de distinguir concretamente a tua voz das outras vozes, porque só a tua voz é que me devolve a vida, é só a tua voz é que me salva, é só a tua voz que me torna sábio, que me torna sábia, é só a tua voz que me faz filho de Deus, é só a tua voz que me enche de confiança,
tirando de mim toda ansiedade, toda depressão, todo descontentamento, toda preocupação. Vem, Espírito Santo, fala-nos, fala-nos, fala-nos. Assim como falou a Maria, a Virgem Maria, bem-aventurada, ela foi feliz porque escutou o Senhor e nele acreditou. Nós também queremos parte nessa felicidade. Diga junto comigo: meu Deus, eu quero a bem-aventurança. Eu quero ser feliz. Eu quero ser feliz. Como a Virgem Maria. Como a Virgem Maria. Portanto, dá-me a graça. Portanto, dai-me a graça. De como ela. De como ela. De tudo recolher no coração. De tudo recolher no coração. Não quero, Senhor. Eu quero, Senhor. Como Zacarias. Como Zacarias. Que após o anúncio do anjo. Que após o anúncio do anjo. Pôs dúvida. Pôs dúvida. E por isso ficou mudo. E por isso ficou mudo. Coloca a mão sobre a sua boca. Pede agora uma unção do Espírito Santo sobre os seus lábios, a fim de que não haja mais mudez, que você não se intimide jamais de pregar a palavra de Deus, que você jamais se acovarde, que jamais você retroceda, que você não adie para amanhã. Se hoje você foi chamado a pregar, que você não transfira a outro essa eleição a quem o Senhor te confiou, de ser um anunciador, de ser um evangelizador, de ser um pregador, porque todo batizado é um pregador. Todo batizado, todo filho de Deus deve anunciar, deve publicar aquilo que as escondidas, no secreto, ouve do Pai, ouve do Senhor. Por isso eu peço, Espírito Santo, abre os lábios daqueles que estão mudos, porque não creram, porque duvidaram, assim como Zacarias. Eu peço, Senhor, que tu solte a língua dos teus filhos e filhas. Eu peço, Senhor, que tu conceda a graça de pela boca eles transbordarem daquilo que tu enchestes o coração deles. Enche agora, Senhor, o coração de vida nova. Gesta agora, pelo poder do nome de Jesus, vida nova. Que os adúlteros tornem-se fiéis, que os mentirosos tornem-se arautos da verdade, que os preguiçosos deem lugar à coragem divina, que os tristes e abatidos sejam tomados por um entusiasmo, por uma alegria contagiante, uma alegria que não caiba mais dentro deles. Espírito Santo, eu te peço também que toda timidez, todo acovardamento, toda incredulidade dê lugar à fé. A fé, eu te peço, Deus, dá-nos a virtude da fé,